Boa noite, terça-feira. Começamos live hoje aqui no Eloibet. Vou receber uma querida amiga, vocês já conhecem, Daniela Ruocco, uma querida, uma pessoa que traz uma leveza no trato das nossas emoções e vamos falar justamente disso. Como andam as nossas emoções em tempos tão indefinidos? Boa noite a todos que estão chegando. Olha aí que maravilha, minha convidada de honra já chegou. Gente, cada um que está entrando, minhas doces amigas, ó, sintam-se abraçadas. E vamos lá. Tem muita coisa. Olha aqui, estou hoje, você respira. Tá? A frase da minha querida amiga que vai entrar aqui, ó. Você respira. Você respira. Cadê a sua, menina? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ai, que linda. Ó, vamos fazer um brinde, então. Opa, olha aí que beleza. Saúde, minha amiga. Nem Saúde. Aquele dia que você passou aqui, eu consegui te ver, né, direito. Não tem problema. Não, mas, com amor. A pandemia traz isso, né, Dani? Nós vamos falar justamente disso. O quanto a pandemia traz essa vontade, mas ao mesmo tempo esse receio. Enfim, minha amiga, mais uma vez, muito obrigada por você ter aceito esse convite. É sempre um prazer enorme. Eu falo que você acolhe com as palavras, né? Traz esse abraço. Então, eu quero que você se apresente para as pessoas, para quem ainda não conhece Dona Daniela Ruocco, por favor. Dona Dani. Eu costumo dizer, Lô, para eu me apresentar, que eu sou a Daniela, filha do Tito e da Irani. Porque só tem eu que sou filha do meio do meu pai e da minha mãe. E que eu estou terapeuta sistêmica, eu estou consteladora familiar e tenho um curso de autoconhecimento direcionado para mulheres, que se chama Se Respira, para a gente poder lidar com essas incertezas que a gente tem vivido, com essas dores que a gente tem vivido no nosso dia a dia e que muitas vezes são difíceis de elaborar, de administrar e saber como é que a gente toma conta disso tudo. Então, acho que é uma maravilha. Você viu os stories que eu fiz das meninas na volta às aulas, né? Sim. Eu comecei a gravar um stories para responder uma caixa de pergunta que eu tinha feito no dia anterior e comecei a chorar. Porque é interessante, né? Teve muita gente que falou, Elô, eu não concordo, eu apoio. Eu falei, gente, é uma questão tão individual. É uma questão, hoje é muito complicado a gente julgar alguma coisa. Porque nós vivemos tempos muito difíceis que estão se prolongando. Aí eu queria que você falasse um pouco disso, Dani. O que você tem sentido nessa busca? Porque antigamente a autoajuda era meio que vista com olhos meio tortos. E acho que todas as pessoas perceberam que todo mundo precisa de ajuda. A verdade é essa. É verdade. Eu acho que sim, que as pessoas estão tomando consciência disso, mas eu acho que além disso, as pessoas estão tomando consciência de que o universo está nos fazendo um convite importante para a gente parar para se olhar. Então, como foi uma parada mundial, e foi uma parada que foi além do nosso querer, né? Não foi pedido para parar, ninguém quis parar, simplesmente a gente teve que ficar dentro de casa. Teve que tirar as nossas diversões. Então, não podia ir para clube, não podia fazer ginástica. Não pode ainda, né? Dentro das limitações, não se pode. Então, não pode encontrar pessoas, não pode ir para clube, não pode viajar. Não pode. E, de repente, a gente estava vivendo de um jeito desgovernadamente, fazendo o que tinha vontade de fazer, e a gente foi convidado a parar. Convidado forçosamente. E eu acho que essa parada nos fez repensar que ficar dentro de casa significa entrar dentro da nossa casa. Significa a gente ter que se olhar para a gente poder começar a olhar para o outro. Porque essa convivência que a gente começou a ter dentro de casa, com filhos, com marido, as pessoas que moram com pais, que moram ou que estão sozinhas, né, Dani? Que estão sozinhas. Exatamente. A se conviver. O se respira isso, eu se conviver. Como é que eu estou fazendo para conviver comigo?
né? Você falou algo que a gente falou numa das lives lá atrás, que é esse convite para o autoconhecimento, é um convite doloroso. Para todos nós, né? Não é uma coisa que um ou outro vivenciou, não. É essa hora de olhar e falar, puxa, quem sou eu, Elô? Porque de repente a gente teve que revisitar os nossos relacionamentos. De repente a gente teve tempo, Elô, de se olhar no espelho. Isso. De repente a gente teve tempo demais para falar, escuta, o que é isso que eu tô sentindo? Porque na correria do dia a dia, você fala, vai, tô triste, mas vamos. Eu tô deprimida, mas vamos. Vamos que eu tenho que dar conta. E a gente dava conta. Dá ainda conta de tudo. Só que esse convite eu tô dentro de casa e eu tô tendo que conviver com o meu entorno mais próximo. Sim. E perto de mim. Então, por que eu falo desse convite para se olhar? Porque se eu não me olho, se eu não me cuido, se eu não tenho compaixão por mim, como é que eu vou me relacionar com essas pessoas que estão perto? Não tem essa correria do dia a dia de pôr no carro, vamos aí, vamos fazer. Não tem. Não, e passar por cima, né? Que é aquela coisa do depois eu vejo, não, depois eu penso, não, depois eu converso. Eu lembro que no começo da pandemia, teve uma amiga que mandou uma mensagem assim, a gente estava se falando por mensagem, olha, como é que você tá? Da pandemia eu tô ótima. Mas o problema está sendo conviver dentro da minha casa. Isso. Ela mora com os pais. Já trabalha, já é formada, tal, não casou. E aí eu falei, mas como assim? Ela falou, porque antigamente eu saía às 8 da manhã e voltava às 10 da noite. Então, o pouco que eu via era só para um boa noite e vou para o quarto. Porque o esconderijo era lá. Então, foi um convite para a gente sair do lugar cômodo, apesar de desgostoso. Isso. É a zona de conforto. É um sair da zona de conforto que é muito desconfortável. A zona de conforto nem sempre é uma zona que a gente fica ok, mas é uma zona conhecida. É um lugar que você sabe onde está, o que vai acontecer. Sair da zona de conforto significa o que é que eu vou fazer agora de diferente para eu poder conviver melhor. Então, quando você diz da sua amiga que viveu isso com os pais, muitas mães viveram isso, Elô. Muitas mães tiveram que conviver com birra, com choro, fazer comida, porque de repente estava sem funcionar. Tô ouvindo agora aqui, ó. Choro longe, está lá. Falei, pelo amor de Deus, brinquem, 1 horinha de live, mas é isso. E como esposas, né? Como esposas, isso. Porque de repente todo mundo se viu no mesmo ambiente, no mesmo tempo. Eu lembro e foi um ajuste. Teve gente que estava disposto ao encaixe dessa nova convivência, e teve gente que não, porque eu lembro que no começo meu marido descia do escritório, ele se fechava, aí ele descia e falava, olha, quero almoçar. Eu falava, é mesmo, amor? Então vai lá e faça. Porque eu não estou conseguindo administrar a cozinha ainda. Porque foram tarefas, né, que se acumularam. Mas uma coisa que eu tenho percebido, Dani, assim, pelo que eu leio de posts, dos posts que você traz até, desse curso que depois eu quero que você fale, desse que você lançou, que eu sei que virão muitos outros, mas esse autoconhecimento é um pedido de ajuda para si mesmo. Sem dúvida. Porque tudo isso geram dores, né, Elô? A gente começa a entrar em contato com aquilo que você disse, com dores que a gente vai passando no dia a dia e fala, daqui a pouco eu olho, isso não deve ser nada. E a gente vai armazenando dentro da gente e, de repente, veio tudo às claras. Então, a gente está tendo que lidar, primeiro, com o acúmulo de função. Tem uma pessoa aqui, deixa eu ver quem é. A Simone. O pior foi ser dona de casa em período integral. Então, assim, a Simone, assim como todas as mulheres, além de tudo que já dava conta, teve que dar conta de home office, aprender home office. Muita gente não sabia como lidar com isso. Organização de home office, porque o home office é a história. Você está online e você está disponível. E não é assim. Você tinha que ter uma gestão muito melhor do seu tempo, sendo que as pessoas acreditavam que como você estava dentro de casa, você estava disponível o tempo todo. Quer dizer, não é assim, né? Não é assim. A Érica pôs, home office do lar, homeschooling foi tenso. Ainda é tenso, porque agora volta com essa história de híbrido, e fecha tudo, e abre tudo.
Então, assim, não é brincadeira. Então, lidar com todas essas emoções, a Karina pôs assim, ó, isso para mim não mudou muito. Já tenho toda essa rotina de mãe e de dona de casa, mas para muita gente é difícil de administrar. Eu ouço muitas mulheres e as mulheres estão com dores profundas de acúmulo de funções. E aí, Elô, tem uma coisa, eu ia te chamar de K, porque eu acabei de ler a Karina. Porque não, você falou com ela, né? E aí, assim, quando a gente estava podendo viver o que a gente vivia no nosso dia a dia, muitas vezes a gente curava as nossas dores ou amenizava as nossas dores com os nossos contatos. Então você ia, tomava um café com uma amiga, ia para o clube e malhava, encontrava uma pessoa querida e abraçava. O abraço é curativo. Então muitas vezes amenizava a sua dor no abraço. Nem abraçar a gente pode mais. Tivemos que aprender a abraçar de uma forma diferente. Mas isso, olhar. Mas isso não significa que a gente não sinta falta. Porque nós somos muito físicos, muito, né? Vem aqui... Hoje eu peço desculpa, mas eu estou sozinha. Tá vendo? Não tem problema nenhum. É isso que eu falo. Trabalhar em casa é exatamente isso. Tá bom, meu amor. Pega o seu tablet e vai lá. Não chora. Pega e fica aqui no quarto, então. Olha, estamos fazendo um workshop ao vivo do que está acontecendo na casa de todo mundo. Não, e você sabe o que é mais interessante? É bárbaro assim. Isso. Não, e porque, querendo ou não, é a realidade. Nós estamos no sofá, literalmente, da nossa casa. Então, assim, no começo da pandemia, que eu estava fazendo live todos os dias, você sabe disso, muitas vezes eu acabei berrando com as meninas, porque eu queria delas uma postura que eu não posso exigir de duas crianças de 7 e 4 anos. Né? A Duda fez 7 agora, há pouco tempo. E, ao mesmo tempo, cobrava do meu marido uma presença que nunca foi dele. Mesmo ele dentro de casa. Porque é um trabalho diferente. Então, foram vários ajustes que eu acho que a gente vai levar para a vida. Mas, e tudo isso acabou se acumulando em emoções novas que estão surgindo. Né? Eu acho que o importante é a gente falar dessas emoções novas que estão surgindo. E é engraçado que eu sinto também uma cobrança de que a gente saiba lidar com essas emoções. Isso, e eu não tive medo na hora de gravar o vídeo de falar da minha vulnerabilidade em não saber se eu estava certo ou se eu estava errado. Eu queria que elas estivessem felizes e foi a melhor decisão que eu tomei. Né? Independentemente se isso me trouxe algum tipo de desconforto, porque eu sou grupo de risco, quem não conhece, mas eu sou diabética há 35 anos, então assim, mas todo mundo dentro da sua realidade está vivendo novas emoções que nem sempre consegue lidar e nem consegue decifrar, por isso que é tão importante a gente ter com quem conversar, por isso que eu falo que a Dani traz essa calma, porque você abraça os problemas, Dani, sem julgar. O que eu sinto é que existe ainda muito julgamento e muita cobrança do... Pô, mas você não consegue lidar com as coisas? Então, mas dá vontade de perguntar, e você, tá lidando? Mas você sabe, eu estava voltando só para eu elucidar isso que você está falando. Então, quando a gente conseguia abraçar, que a gente tinha toque físico, a gente é brasileiro, a gente pega, a gente fala pegando. E aí, de alguma forma, é assim, delícia, né? De alguma forma, essa dor amenizava do nosso dia a dia. Agora, a gente está tendo que falar. E falar das nossas emoções é muito difícil. Primeiro, é difícil da gente identificar as nossas emoções. Por quê? Emoções negativas, via de regra, é feio. Então, sentir raiva é feio. Ficar puta da vida é feio. Por exemplo, você contou, eu estourei com as meninas. A culpa que a gente vive de estourar, porque a gente está vivendo uma oscilação de emoções gigantesca. E aí a gente vive a culpa e a autocobrança, e aí você pega o seu chicotinho e faz o quê? Não acredito que você fez isso de novo, não acredito que meu marido não olha para mim, eu não acredito. E aí você não acredito que eu tô cansada. Não acredito que eu não tô com saco para falar com ninguém. Desculpa o termo, gente, mas é isso. Eu me isolei bastante, Dani. Verdade, quem é amiga próxima sabe, a gente tem que respeitar um momento que nem eu tô. Não quero falar.
Não quero ligar porque eu não tenho. Fala, mas como não tem? Você não tem saudade? Eu tenho saudade. Mas eu tô num momento que eu não tô sabendo expor. Não tô sabendo expressar minhas emoções. A Malela tá falando aqui que eu entro na página da Dani todos os dias só para ouvir uma palavra que me ajuda a seguir em frente. Aliás, Malela, parabéns. Malela é mãe. É mãe. É o Gael. É o Gael. Que delícia, Malela. Que fase gostosa no meio de um turbilhão de emoções que trouxe esse presente. Então, eu acho que dentro, é um exemplo que dentro do que nós estamos vivendo, a gente tem que estar com o olhar atento de que vários presentes estão se aproximando, estão sendo proporcionados para nós. Eu e a Dani, é isso. Quantos anos, Dani, que a gente nos falava? É verdade. Para quem não sabe, eu e a Elo somos amigas de infância. E aí Ontem! E aí cada uma foi tomando o seu rumo, e aí a gente se afastou, a gente nunca deixou de se amar, mas aí a pandemia nos trouxe de volta. E nos trouxe de volta de uma forma tão linda. Eu tenho tanta gratidão por esse reencontro, porque a gente se aproximou como se tivesse parado ontem, Elô, né? Não, então, parece. O dia que eu te vi aqui no carro, é engraçado. A Dani veio me trazer a camiseta. E aí eu não tinha dormido nada à noite, porque a Duda tinha passado mal. E aí a Dani falou, tô indo. Eu falei, vou esperar aqui no sofá. Eu capotei. A hora que tocou o telefone, sabe quando você sai esbaforida? E eu saio de casa, Dani, é uma coisa interessante. Eu saio de casa sempre que eu ponho o pé pra fora, me dá um... Eu também. Sabe, é um negócio meio... Putz, será que eu tô fazendo certo? Mas eu vou aqui, eu tô de máscara. Enfim, é um turbilhão e eu queria ter abraçado a Dani. E parece que faltou alguma coisa. É interessante essa sensação que a gente tem de faltou um abraço. Não, ela vai achar que eu tava fria, porque nós estávamos acostumados a demonstrar as emoções pelo toque físico. Sim. E isso hoje está completamente restrito. Olha que coisa interessante, né? E aí a gente tem que se acostumar a novos sentimentos, a novas sensações e novas formas. Eu várias vezes saio pouquíssimo de casa. E as poucas vezes que eu encontrei pessoas conhecidas, eu não sabia como fazer. Então eu falava, oi, 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 oi. Eu não sabia como reagir. Então a gente tem que se adaptar a esses acontecimentos todos que estão aí à nossa frente. Por isso que eu digo, são dores, são pequenas dores que a gente vai vivendo no dia a dia que vão acumulando e a gente não vai dando conta. E aí, de repente, você explode com o filho. E aí você perde o sono. Tem tanta gente que está insone hoje em dia. Porque não, não consegue descansar. A cabeça não para. Por quê? Não. É muita coisa para resolver. É muito acúmulo de emoções. E que não está extravasando. Não tá resolvendo. Como é que eu resolvo minhas emoções? A primeira coisa, a gente tem que identificar as emoções. Eu ia falar isso para você, porque eu não consigo, diversas vezes, identificar o porquê que eu não estou dormindo. Olha que coisinha. Essa noite foi uma. A Duda estava boa, porque eu estava sem dormir, porque a Duda não estava bem, comeu alguma coisa na escola que não fez bem. Aí hoje que eu podia dormir, eu falei, gente, mas... E você fica nessa busca à noite de tentar achar e vai se frustrando por não conseguir identificar também. Então você vê que é isso que você falou, é um acúmulo de coisas e que tá todo mundo neste momento, né? Aqui, deixa eu só dar um beijo na Neila, que ela falou, eu ganhei de presente, Elô, eu ganhei de presente tantos amigos da família Azul que eu vou falar. Linda. Só agradeço. Ó, doutor João Paulo, ó. Lia também, um beijo para todos que estão aqui se juntando a nós nessa noite para falar de emoções, né? Exatamente. Como é que a gente lida com esse emaranhado que acaba formando dentro da gente? Como é que a gente olha para tudo isso? Então, conseguir nomear as emoções é o jeito da gente conseguir gerenciar. Porque a gente fica lutando contra as nossas emoções. E a hora que a gente está lutando, você está em guerra. E guerra é tudo que a gente não precisa nesse momento. Então, é saber identificar o que é que eu estou vivendo, saber dar nome para suas emoções e gerenciar. Quais ferramentas internas que eu tenho para eu poder começar a fazer diferente? Eu gravei um vídeo essa semana, enfim, vai ao ar logo, que eu faço uma metáfora, Elô. Quando a gente nasce,
Deus nos dá uma caixa de ferramentas. Duas, na verdade. Nos dá uma caixa de ferramentas positivas e nos dá uma caixa de ferramentas positivas e negativas. Portanto, tudo o que a gente vive é genuíno, é nosso. E se a gente fica brigando com as nossas emoções, se a gente fica brigando com as coisas que acontecem dentro, na nossa vida, que a gente não tem controle, graças a Deus, de nada, do que acontece fora, Sim. Você fica em guerra o tempo inteiro. O autoconhecimento traz uma caixa de ferramentas para você saber lidar com as emoções positivas e com as emoções negativas. Então, é divino você trabalhar o autoconhecimento, porque você vai ter mais uma caixa para saber como é que eu lido com as minhas emoções. Porque não é fácil. Não é fácil você reconhecer a sua dor. Não é fácil você reconhecer quando você está bem demais, que também está fora da curva. Porque tem pessoas que foram para o oposto, Elô. Que falam, nada me pega, nada, não, eu estou ótimo. Não é verdade. Assim como quem está muito triste, muito deprimido, muito recluso, entende? É a vulnerabilidade, é aquilo que a gente já falou, é muito difícil você se enxergar vulnerável. Eu escrevi um post faz um tempo já falando sobre empatia. Se você se enxerga com compaixão, o ser humano ele enxerga às vezes o outro com compaixão, mas ele exige a perfeição. Sendo que a perfeição não existe para ninguém. Como é que você quer ter compaixão com o outro ou pelo outro se você não tem por você? Olha o quão difícil fica a vida. Porque eu preciso ser perfeita, eu preciso estar bem, eu preciso acordar de manhã com sorriso no rosto, eu não posso falar que eu tô cansada, eu tenho que estar linda, sorridente. Tem que dar tudo super certo. E qualquer coisa que saia da curva, você já está se culpando, já está se maltratando, já está se ferindo. Ou seja, é mais uma coisa para você administrar, fora todas as outras que você já tem. Então, e não tem controle, que é o que eu falo, a questão da... Hoje eu tava num grupo do WhatsApp das mães, eu nem falo muito que a escola das meninas é nova e tal, mas elas estavam falando da questão da vacina. Que é um desespero, que pipipi, popopó, e que quando vai ser e fase... Aí sabem que eu tenho um projeto social que fala com médico. Eu falei, olha, como é que nós vamos falar em fase? Se nós não temos insumo. Exato. E aí começa a ter uma outra frustração que não é só em relação àquilo que você vive, que é o que você falou, é o externo. Porque além de tudo isso que a gente tem que administrar, nós temos que administrar um outro contexto que acontece fora de nós e que está deixando as pessoas completamente descontroladas. As pessoas não conseguem se falar, senão para discutir. É verdade, é verdade, é verdade. Mas é isso. É a hora que sai errado. É a falta desse controle emocional, porque não está trabalhando, não está tendo a caixa de ferramentas certas para você poder equalizar suas falas e suas sensações, as suas ações. Então, a hora que você tem uma válvula de escape, que é o que a gente não tem hoje em dia, que eram os nossos encontros sociais, eram o nosso clube, era a nossa ginástica, eram os nossos abraços. A hora que você enxerga uma válvula de escape, sai tudo de uma vez. Por isso que é importante demais você se recolher. É você fazer o se respira de verdade. Tem gente que vem... Conta o que é. Conta o que é o se... Ó, gente, se respira. Ai, se respira, faz favor, ó. Ó, a gente tá de gêmeas hoje, ó. Não, mas explica o que é o se respira, é maravilhoso, gente. É algo que a gente acha que faz e não faz direito. O se respira é uma das ferramentas maravilhosas do autoconhecimento para você começar a tomar posse do que você está vivendo. O se respira é você parar por vários momentos durante o dia, momentos curtos, e tomar uma inspiração forte, profunda e soltar. Tá todo mundo, eu quero essa camiseta, eu quero... Malela, eu te convido para você me acompanhar aqui na Eloibética. Se a senhora não me acompanha, ela é diabética tipo 2, não é? A Malela? A Malela é? Ela me falou alguma vez, não sei se foi ela, mas ela falou que é uma camiseta. Gente, tem que pedir para Dani para fazer, porque essa camiseta é espetacular.
Vou sair com ela. É verdade. Se alguém chegar muito... Eu faço muita brincadeira com o negócio de diabético, né? Então, Olha outro lá, dia eu a Malela tá coloquei... falando que ela é, olha lá. A Malela, então, tem que vir aqui me prestigiar, minha amiga. Vamos trocar a figurinha. Mas eu achei engraçado que teve um dia que eu coloquei alguma coisa do tipo, puxa, quando alguém te encontra e fala, nossa, diabética tão nova, eu já chamo por elogio porque falar que eu sou nova. E aí você fala, olha aqui, deixa eu te explicar, se respira. Mas não é. É isso. Porque a gente está esquecendo disso. A gente tá... E eu acho que o se respira é o momento de compaixão. É o momento de você se permitir ganhar fôlego. Ganhar força, ganhar fôlego, conseguir ouvir o seu silêncio, entrar em contato. O se respira te aterra, te enraiza, porque você para. Porque aquele ruído interno que a gente vive o dia inteiro com aquela conversação dentro da gente, cessa. Então, são vários momentos durante o seu dia para você parar, fechar seus olhos e soltar. E olha, da última vez que eu fiz isso, eu dei uma relaxada. É claro. Sabe que tem gente que não tem o hábito de respirar, porque essa respiração é uma respiração diafragmática, ela desce, o ar desce. Porque as pessoas normalmente respiram bem curtinho. É? E quem faz o se respira fala que dá uma tontura. Por quê? Gostosa. Porque você está trazendo o ar para dentro de você. E eu faço uma analogia que não é o ar que você traz para dentro de você, porque o ar você traz. Porque é um movimento inato. Natural. Se você não respira, Natural. você morre. Natural, o se respira, você traz vida para dentro de você. Você toma a sua parcela de vida nessa vida. Você traz a parcela do teu ar para dentro de você. E o movimento, por que o se respira pode ser uma ferramenta bárbara para você? Porque a hora que você inspirar, você pode inspirar o que é que eu quero para o meu dia. Por que eu quero para agora? Eu quero paz. Inspira a paz. E o que eu quero tirar de dentro de mim? Eu quero tirar o meu barulho interno. Solta o seu barulho interno. Então você vai trazer com intenção a tua positividade e soltar os seus pesos, as suas dores, as suas cargas. Então é uma ferramenta para usar várias vezes ao dia por isso, porque você vai tirando de você todo aquele peso que a gente vai carregando. Olha que bonitinha. Olha que bonitinha. Geniane, obrigada. Vou aprender a respirar e não reclamar. Reclamar faz parte da vida, minha amiga. A gente só não pode só reclamar. Reclamar, ok, mas reclamou, voltou, peraí, deixa eu agradecer. E a Lia está falando, eu tive ansiedade que me levou a dores musculares. Isso. Outra coisa importante, é a dor emocional que traz a dor física. Traz, porque você joga no corpo as suas emoções. É imediato o negócio. Agora, quem que falou? O Abraham, é um querido amigo que ele colocou aqui, ó, é um desafio me conhecer, administrar tudo que vem acontecendo. Na terapia tenho a vantagem de colocar para fora, me ouvir, repensar. Isso. Elô, foi um presente incrível que a pandemia me trouxe. Eu também, meu amor. Só agrego. Ele é um querido diabético, doce, e um menino que traz uma coisa natural, genuína. Ele traz a experiência dele com uma capacidade de individualizar, porque é dele, a experiência dele, mas ao mesmo tempo abraçar. Então, são presentes que a pandemia... Se eu não tivesse a pandemia, eu não teria vocês aqui como eu tenho hoje. Que linda, que linda. Não é? Ó, a Geni falou que ela vai aprender a respirar, se respirar e não reclamar. Geni, a palavra reclamar quer dizer reclamar, clamar de novo. Portanto, reclamar, a gente tem o hábito de reclamar. Mas se você parar para prestar atenção, por que é que eu estou reclamando? O que é que está me incomodando? Isso. Porque a gente deixou de se ouvir, a gente deixou de sentir e prestar atenção. Quais são os pedidos da minha alma? Por que isso está me incomodando tanto? E trazer para você. Trazer para você por que o outro está me incomodando, o que o outro quer dizer. O que quer dizer de mim? Entende? Traz para você, ao invés de reclamar, usa isso como uma ferramenta para você começar a mudar o seu pensamento. Ao invés de reclamar do outro, reclamar da vida,
por que está me incomodando tanto? Porque, Elô, a gente estava falando de saúde para diabéticos que estão aqui, por exemplo. A ansiedade, o medo, a perturbação, isso mexe imediatamente com a saúde, Elô. Não é verdade? Não, muito. Você sabe que a gente tende a sempre falar isso. Olha, o turbilhão de emoções. Você tem que aprender até os sinais de como o seu dia vai ser através da ansiedade, da tristeza. E o que acontece? Saber que isso vai refletir na glicemia. A hora que você tem consciência que isso vai te trazer uma alteração no teu controle, você vai conseguir administrar isso melhor. A hora que você se fecha para esse tipo de impacto, você vai sofrer mais. Porque outro dia eu coloquei, pô, tô com 310. É óbvio que tem um impacto, mas eu falo, o que eu vou fazer? Eu vou me desesperar? Vou chorar? Não, eu vou respirar. Eu até coloquei isso no post, eu vou respirar e depois eu vou saber como eu vou administrar. Vou corrigir, vou ter que esperar, porque não tem outra forma de eu conduzir essa situação. E o diabético tem isso, a gente tende a se culpar, a gente tende a querer a perfeição naquilo que a gente faz. E infelizmente são vários fatores na glicemia, que nem sempre você sabe o que são. Então você não sabe, mas de acordo com o que você sabe, como eu vou agir. É isso. Mas é um movimento tão inconsciente esse, né? Porque a hora que você percebe que a glicemia tá alta, você vai procurar onde foi o seu erro. Meu amor. Beijo pra tia. Então faz uma coisa, vai ver televisão no quarto ali que a mamãe já vai. Então fica longe. O mais interessante é que a mais velha briga com ela e ela fica numa tristeza que me dói. Ela fica magoadíssima. Mas ela não é santa, não. Ela vai lá e ó. Entendi. Mas, Dani, o que você falou, por isso que é tão importante que qualquer pessoa, diabética ou não, que assuma que a gente precisa de ajuda. É verdade. Que não faz você mais ou menos. Eu preciso de ajuda. Você sabe que eu tô conversando com uma moça que é diabética, psiquiatra, para falar sobre depressão. Mas não sobre depressão só em diabetes, sobre depressão de modo geral. Porque é isso, a gente vive uma vida, e agora na pandemia isso ficou mais à tona e a gente já conversou sobre isso, da questão de você viver uma vida que não é sua. Isso. E continua isso, porque, eu vou viver, porque você está dentro de casa, eu vou, né, tô nas mídias, vou viver a vida que eu quero para mim através de uma outra pessoa, mas você vai chegar uma hora do seu dia, que você vai estar com você e mais você. Se você não tiver uma visão de compaixão por você, você vai se frustrar, e isso vai te trazer uma tristeza profunda, que é a depressão, que é uma realidade muito complicada, que atinge um número de pessoas assim avassalador, gente. Vai ser um problema. Dizem que nesse século ainda é um problema sério que vai tirar as pessoas do mercado de trabalho. As pessoas não terão capacidade laborativa. É uma capacidade, é uma doença incapacitante, e cada vez mais. E com essa quarentena, aumentou assustadoramente a quantidade de depressão e suicídio. Então, exatamente, é alarmante os números que cada vez mais é alarmante. Assim como a gente já disse de problemas dentro de casa, problemas de relacionamento, violência doméstica, aumentou demais. Eu ia falar isso para você. É algo assustador, né? Assustador. Na verdade, trouxe mais uma vez à tona um problema que eu já acompanho como advogada há muito tempo. Não atuo nessa área, mas é uma área que a gente sabe. Mas que, de repente, o problema ficava espaçado. Por quê? Tinha lá a família, né? A questão da hora do dia. Eu tenho um compromisso, eu tenho outro. Se encontravam em alguns momentos do dia. O que dirá de final de semana, quando a coisa eclodia, né? A questão da violência vinha à tona física, e de repente isso, o que aconteceu? A pessoa está lá todo dia, está convivendo com você dentro da sua casa, aquela ameaça todos os dias. Então é um negócio assim que assustou demais, e eu fico pensando e fico vendo como o judiciário está se movimentando. É um movimento ainda muito lerdo para um problema seríssimo
que só pôs a cara de uma maneira mais estampada. Porque já tinha, né, Dani? Vamos confessar que a gente já sabia que já tinha. Então, assim, é tanta coisa, essa agressividade, essa violência com a questão do LGBT, que já mudou a sigla. A gente vive, na verdade, uma reflexão de qual é o nosso papel nisso tudo. Será que nós estamos exercendo mesmo o nosso papel diante de uma coletividade? Será que eu estou pronta para viver em sociedade? Porque às vezes eu acho que as pessoas não estão. Mas você sabe, eu volto sempre para mim. Sim. Se eu não consigo, eu falo que as guerras começam dentro da gente. Se eu não me tolero, se eu não tenho compaixão por mim, se eu não tenho empatia pelo que eu vivo, o tema da nossa live é acolher. Por que a gente não acolhe os nossos sentimentos? Teve alguém aqui que disse que tem dias que são muito angustiantes. É verdade. Acolhe a angústia. E tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta também. Quando a gente sabe que é somente um estresse ou uma tristeza passageira, porque sofrer também é normal. E quando isso vira depressão? Gente, acho que uma resposta, a Dani vai falar melhor que eu, mas eu acredito que não exista uma resposta, sim ou não. Eu acho que é essa questão de você se olhar e entender que se isso está virando o seu dia a dia, e aí isso é perigoso, ou de repente você também não tem nem consciência, porque a depressão ela tá numa linha tênue hoje, tem muita gente que fala que nem sintoma mais tem. Isso, exatamente. Tem pessoas que são completamente ativos, que ninguém nem percebe, porque o estereótipo da depressão é de cama, deitado, não consegue fazer nada, não consegue ter atividade nenhuma. Isso. E não é verdade. Tem muitas pessoas em plena atividade e que são absolutamente deprimidos. Essa referência de o que é ou não depressão é importante em primeiro lugar. Se você está em dúvida, já vai buscar ajuda. Se esse sinal, se essa luzinha acendeu em você por dúvida, vai diagnosticar ou não a sua depressão. Quem não é deprimido sabe que não está deprimido e sabe que está com uma dor profunda, que está com uma tristeza profunda e que é uma fase. Agora, me chama a atenção quem fica na dúvida se isso é depressão ou não. Tem dúvida? Tira a sua dúvida. Não uma espera... pessoa capaz. Isso. Não espera, não vai postergando, não vai deixando muito tempo, porque a depressão ela vai piorando, ela vai ganhando força, porque você vai inconscientemente se entregando àquela dor. Então, se tem dúvida, vai atrás de um profissional competente e vai tirar essa dúvida. Se tem, vamos tratar. Se não tem, ótimo. Um minuto. Responde aqui, Dani, que eu vou só colher. Qual a linha da psicologia mais eficaz para a depressão? A psicanálise é eficaz? Tenho a impressão que a psicanálise demora muito. Peraí. Por favor, responda. É por isso, eu não sou psicóloga, mas é por isso que a gente tem tantas linhas de terapia que eu acho isso bárbaro e fantástico. Você tem que se alinhar ao profissional que você for buscar ou procurar. Eu faço terapia, eu sou terapeuta, e a minha terapia são 10 sessões. Eu não gosto de coisas muito longas. Eu acho que a gente tem que dar a responsabilidade para a pessoa amadurecer. Eu trabalho com constelações sistêmicas. Então, eu acho que a hora que você consegue entender quando você está vivendo com a sua criança ferida na sua frente e quando você consegue adultecer, consegue amadurecer para conseguir olhar para as suas questões. Então, sempre terapia, eu sou sempre a favor de terapia, mas tem N linhas diferentes de terapia e você tem que ver o que se alinha ao seu pedido, ao seu querer. E supre a sua demanda, né? Exatamente. Ó, a Geni tá falando que, Dani, perdi minha irmã com depressão em janeiro e dezembro eu descobri a diabetes. Em março de 2020 a pandemia. Então, ficou doente. A gente ficou mesmo. Todo mundo, de alguma forma. Gente, é isso. É interessante porque, normalmente, quando alguma coisa ruim acontece, a gente acha que o mundo para. Isso é normal. E tá acontecendo uma coisa muito ruim, mas o resto vai ficar tudo bem para eu administrar isso. Normalmente, as perdas vêm junto. Perdas, sofrimentos. Acho que se todo mundo fizer uma reflexão da vida, do histórico da sua vida, a gente vai ver que alguns
alguns momentos avassaladores, doloridos, tristes, um se acumulou com o outro. Como que a gente lidar com tudo isso? É o que a Dani está falando. Procure um apoio que te traga um momento de paz, um respiro, um fôlego, algo que você, né, não é? Precisa, porque às vezes você se olhar e se conversar, você não vai conseguir esse acolhimento de você, por mais que você queira. É porque você não consegue. Por que a terapia é tão importante? Porque é alguém que não tem relação emocional nenhuma com você, tá olhando a situação de fora e vai te mostrar o que você não está enxergando. Vai mostrar para você, não vai te dar saída nenhuma, não vai te curar, não se trata disso. A terapia é uma pessoa que está olhando de fora a sua dor para te mostrar como é que você pode fazer diferente. Te dar ferramentas poderosas e importantes para você, com o seu querer, com a sua vontade de sair do lugar que você está, para você começar a fazer diferente. A Ana está perguntando assim, ó. A depressão pode ser desenvolvida na infância e ser levada até a vida adulta? Ana, tem sim depressão na infância. Mas, via de regra, óbvio que pode ser arrastada para a vida adulta e tudo mais. Mas na vida adulta, Ana, muitas vezes a gente fica apegada às situações que a gente viveu no passado, a dores que a gente viveu no passado. E a nossa criança ferida, que todos nós temos, muitas vezes se coloca à frente. Por isso que eu acho tão importante olhar se é uma depressão ou se é uma fase dolorida que você possa estar passando. Uma fase de profunda dor que você possa estar vivendo. Eu acho que sempre que se tem dúvida se é ou não depressão, que eu estou vivendo agora, que eu vivi há uns anos, tem que ir atrás de um profissional capacitado para você ter um diagnóstico certo se é ou não uma depressão. E é isso, e não tenha vergonha, né, Dani? Que o grande problema, acho que a resistência maior é a vergonha. Né? Tem muita gente, mas eu vou chegar para uma pessoa desconhecida e vou falar. Gente, você fala. Justamente pela pessoa ser desconhecida. Exatamente. Não ter vínculo com você. E não existe nada melhor para uma autoavaliação do que, como o Abraham falou, você se ouvir. Porque quando ela está ali na sua cabeça, não é? Quando está ali na tua cabeça, você com você, mas você não se ouve. Quando você se ouve, você fala, peraí, mas é desse jeito que eu estou enxergando? Será que é desse jeito mesmo que está acontecendo ou na tua cabeça você já está formulando? Porque é isso, gente. Eu falo sempre do mesmo filme, aquele Affair. Você tem três visões diferentes da mesma situação. Verdade. Vamos falar de homem e mulher, ou namorado, namorada, amigo. Aconteceu uma coisa, cada um vai ter uma visão diferente. Então, a hora que você explicita isso para alguém que não está envolvido, a capacidade dele de análise e te despertar para um olhar novo, porque você fica com um olhar meio viciado para aquilo. Sabe como eu falo, Elô? É assim, ó, a gente passa. Essa aqui é uma situação, tá? A gente passa a vida inteira olhando essa situação daqui. Isso. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. A terapia faz o quê? Tira você daqui, você vai olhar a mesma situação, que a situação não vai mudar, só que você vem para cá. Você vai ver a mesma situação sob um outro ângulo. E você vai dizer, uau, dá para eu ressignificar isso. Dá para eu ter um entendimento diferente disso e dá para eu me perdoar. A gente adoece por falta de perdão. Falta de perdão por si e falta de perdão pelo outro. A gente adoece por falta de perdão. Então, a Simone está perguntando se a constelação familiar trabalha depressão. A constelação familiar trabalha sim depressão. Você vai olhar como é que você pode estar vivendo isso. Qual antepassado você está ligado? Porque a gente vive amor cego aos nossos antepassados. Então, muitas vezes, você está paralisada na vida, muitas vezes você está em depressão por amor e honra a algum antepassado seu. E a constelação vem te mostrar qual é a saída e a solução, honrando esse familiar, você podendo desfazer esses emaranhados dentro de você e podendo seguir a sua vida. É muito, muito bacana. E não significa que você deixa de amar, né, Dani? Não, ao contrário. Não é? Não, porque tem gente que fala, eu tenho problemas com alguém que já faleceu, mas ele está falecido e eu não posso resolver o problema. Pode.
O fato de você ter divergência, de você ter tido problema, de você ter mágoa. É interessante que hoje eu estava com as meninas na hora do jantar, antes de eu entrar na live, e a Duda falou: você tá brava comigo, você não me ama mais. Eu falei: o fato de eu estar brava não significa que eu não ame, muito pelo contrário. Então, existem situações onde não é o sentimento da essência que está sendo colocado à prova, muito pelo contrário. Sim, e aí você deu um exemplo importante, Elô, porque muitas vezes a gente tem algum familiar que a gente exclui, que a gente não quer falar, que a gente tem vergonha. E quando há exclusão na família, uma das leis da constelação é todos temos direito a pertencer. É a lei do pertencimento. Se tem alguém excluído na família, aí que a constelação vai ser maravilhosa, porque você vai reincluir essa pessoa na sua família e a sua vida vai fluir de outra forma. Você vai ter uma segurança, você vai ter uma presença completamente diferente. Então, você vai desfazendo os emaranhados da sua vida através da constelação familiar. O Abraão também falou: faço terapia desde os 11 anos de idade. Na época foi um pedido da escola, já fiz muitas linhas para entender qual supriu a minha necessidade. Não me arrependo de nenhuma linha, fico feliz com o que tenho. Ele falou: hoje, o ontem já foi. É isso aí. E a gente tem que navegar para encontrar. Não é na primeira vez que você vai encontrar algo que, de repente, é o que eu falo até de profissão, né? Quando a gente sai da escola, o que eu vou prestar de faculdade? Vou tentar, porque não sei, com 18 anos, né? O que a gente sabia da vida? Muita gente deu sorte de fazer a faculdade e realmente se aventurar na profissão. Mas às vezes você está fazendo a faculdade e descobre que não é aquilo que você quer. Então se permita, né? Isso. Olha, a Carolina, que é uma fofa, falou: comprei um livro chamado A Graça e o Desafio de Perdoar. Estou lendo a conta gotas, pois está despertando desafios. Que bom, reflexão. Sim, você sabe que eu falo? Quem é? A Carolina, a Losana Vieira. Carolina, você sabe que eu falo que o perdão, ele é um verbo, ele não é um ato. Então, não é perdoei e ponto. O perdão, ele é um verbo que tem que ser conjugado todos os dias. Então, ele é um movimento constante que você vai fazendo uma limpeza diária. Então, você lê a conta gotas é muito bom porque você vai elaborando aos poucos. O perdão não é fácil. Se eu disser para você, vai logo e perdoa, você vai perdoar aqui. Quando a gente perdoa na cabeça, é só mais uma fala. O perdão de fato acontece a hora que você sai daqui e desce pra cá, que você consegue sentir. E aí as pessoas perguntam, quando é que a gente sabe que a gente perdoou? Quando a gente consegue contar da situação sem chorar e sem doer. Quando a gente consegue falar da pessoa que te feriu sem arrancar um pedaço do seu coração. Então, que lindo você tá lendo esse livro, que bacana. Agora, a Ana disse assim, ó. Isso, e quando não foi a família que despertou, e sim você mesmo que não se sente pertencente ao lugar. Isso. Dani, essa é sua. Essa é minha. Ana, o não pertencer são duas maiores dores que o ser humano tem. Uma é a sensação de abandono, que a gente carrega desde a nossa infância e até hoje é assim. A segunda maior dor é a de pensar em não pertencer. Então, a dor do não pertencimento e a dor do abandono são as duas dores que qualquer ser humano faz qualquer coisa para não sentir, para não viver. Quantas vezes na vida da gente a gente diz sim querendo dizer não? Nossa. Porque a gente tem medo do que o outro vai pensar, a gente tem medo do outro te abandonar, porque a gente tem medo de não pertencer àquele grupo. Então a gente faz muitas coisas conscientemente e inconscientemente para pertencer. A hora que eu tô inteira arrepiada. A hora que a gente percebe que a gente não se sente pertencente àquele lugar, é uma dor profunda. Só que eu vou te contar uma coisa, Ana. Quando a gente não se sente pertencente, pode ir buscar. Se você se sente excluído, você se excluiu primeiro. Ou com medo de te abandonarem, você abandonou primeiro. Ou com medo de não agradar, você se afastou. Então, mais uma vez, é uma fala recorrente nessa live. Eu já falei acho que umas 2, 3 vezes. Maravilhoso. Vai buscar em você. Qual é o seu não pertencimento? Como você tem se tirado dessas situações? Importante. E a constelação para o pertencimento
é maravilhosa. Te faz de novo pertencer ao seu sistema, Ana. Importante você fazer. Porque eu acho que começa na nossa aceitação como nós somos. Sim, É se aceitar na nossa fragilidade. Eu falo que você ter medo de alguma coisa não é você ser fraco. Não é verdade? É você respeitar as suas limitações, sem né? dúvida, Elô. E eu acho que a constelação, pelo pouco, eu preciso fazer, já é uma coisa que está lá no meu caderninho. Mas pela curiosidade, por eu ter várias amigas que estão nessa área, que navegam muito bem, é isso. Se a gente não se aceitar, automaticamente a gente projeta que o outro não nos aceite. É um pouco eu faço uma analogia com preconceito. Será que o preconceito é do outro ou já parte de você e permite que o outro também se sinta no direito de te discriminar? É profundo, mas é para a gente pensar. Mas você sabe, Elô, quando a gente vive um padrão de comportamento, a gente vive ele de 3 formas. Olha só que interessante. Por exemplo, crítica. Vamos supor a crítica. Se eu sou crítica comigo, certamente eu sou crítica com os outros. E eu armo situações para as pessoas me criticarem. Então, a gente sempre age de 3 formas os nossos padrões negativos. Eu ajo comigo, eu ajo com o outro e armo situações, abro a minha energia para as pessoas virem fazer comigo também. Entende? Então, é exatamente isso. Se eu estou sendo preconceituosa, vai olhar o preconceito que eu tenho comigo. O que é que eu não aceito em mim? Para eu não aceitar no outro. E aí eu vou criar situações para que eu seja rejeitada também, que as pessoas tenham preconceito com a minha fala, com o meu corpo, com a minha risada, com o meu marido, com as minhas relações. Entende? A gente age de 3 formas, sempre os nossos padrões negativos. E então, fica sempre tudo contaminado, né? A questão é que você contamina através da sua postura, da forma como você age, da forma... É muito difícil. E uma vez eu conversei com você, né, Dani? Que eu falei, nossa, às vezes eu acho que aquela pessoa não gosta de mim, eu sempre acho que eu não estou agradando. Será que é eu que estou achando ou a outra pessoa? Então é isso. Por que a gente se coloca num patamar muito delicado? E aí, mais uma vez, a pandemia trouxe este olhar para falar quem sou eu? Peraí, vamos olhar e quem é Elô? Agora eu tenho que me olhar e eu vou ter que conversar comigo e tentar trazer um convívio harmonioso entre a minha pessoa, né? Entre Elô e aquilo que eu enxergo dela. Olha que dificuldade, gente. É difícil. Mas o mais importante que eu acho de tudo isso, Elô, é a gente conseguir identificar o que é que eu estou vivendo e acolher essa dor. Parar de brigar com a gente, parar de se maltratar, parar de ficar falando mal da gente pra gente mesma. A hora que a gente acolhe a nossa dor, a gente consegue fazer diferente. A hora que a gente está brigando, puxa, tá uma loucura dentro da gente. Tem uma frase que diz que tudo o que você tenta afastar e se livrar, gruda em você. Não sabe. A hora que você aceita e acolhe, você tá pronta para olhar para aquilo, para começar a fazer diferente. É aquilo. Deus nos deu 2 caixas. Se tá negativo, faz parte de você. Para de brigar com você, meu Deus. Acolhe o que você tá vivendo. Porque daqui a pouco vai passar, daqui a pouco você vai conseguir se trabalhar, vai conseguir pedir ajuda, vai conseguir entender o que você tá vivendo. Se você tá brigando, você não vai parar para olhar, porque você quer tirar o negócio de perto. É uma analogia com a diabetes, né, Dani? Exato, Elô. Exatamente. Exato. Vamos puxar aqui para nossa... Para a galera doce, mas é isso. Eu não gosto, eu não quero, eu não sou, eu não admito. Então, mas eu não aceito. É algo que a gente não tem como mudar. Não tem como mudar, é uma coisa que vai continuar pertencendo a você. E eu repito, não faz de você a sua identidade. A diabetes não é a diabetes da Elô. Não, Elô sou eu, a diabetes faz parte de mim. E eu vou ter que aprender a conviver, porque se eu não trouxer essa harmonia, a gente não vai viver, a gente vai ter um sacrifício, a vida vai virar um sacrifício. Então, por isso que eu falo, tem muita gente que diz, mas é muito bom falar. Dê leveza à vida. Não, ninguém está falando que é fácil, ninguém está falando que é simples, mas é a nossa capacidade
a nossa persistência, a nossa resiliência, chamem como quiser, mas isso está nas nossas mãos, porque não adianta depender do outro, Daniel, não é? Você vai, claro, se você for buscar ajuda, ótimo, mas você transferir para o outro algo que você não aceita é muito complicado. Mas se você for buscar ajuda, Elô, esperando que o outro vá resolver... Não resolve. Não resolve. E mais uma vez é a capacidade de escolha que a gente tem. Eu posso escolher fazer alguma coisa e posso escolher não fazer nada. Não fazer nada também é uma escolha. Agora, se você está incomodado, se você quer melhorar, vai procurar ajuda, vai fazer uma escolha inteligente para você poder se resgatar, para você poder se olhar e para você ir atrás dessa caixa de ferramentas, ferramentas para o seu dia a dia, para você começar a fazer diferente. Pode ser que no começo, porque é um processo, é um caminhar. Pode ser que no começo não leve você aonde você quer chegar, mas te tira do lugar que você está. Do jeito que você está. Se está desconfortável e não está bom, vai buscar ajuda para começar a fazer diferente. Vai começar a se olhar. Olha que a Malela falou, eu não aceito, foi uma frase que repeti muito. Foi bem duro. Aceitar-se doce, gente, que a Malela é diabética tipo 2, não foi nada simples, porque ela é jovem, magra e atleta. Porque a gente vem de mitos construídos ao longo do tempo de que o diabético é obeso, né? O diabético é só na época da maturidade, ou seja, na terceira idade, ou só criança. Então, é isso. Ninguém fala, é um processo para todos. Cada um vai saber o tempo deste processo. A gente não pode... O que eu acho que todo mundo vem trazendo aqui, compartilhando experiências, sendo de diabetes ou de qualquer outra, como a Dani faz aqui da questão do autoconhecimento, é a gente minimizar esse processo que causa dores, às vezes, que nós não suportamos. A verdade é essa. Sem dúvida. Mas olha que bárbaro que a Malela escreveu, Elô. Quando eu me aceitei, a diabetes desceu de patamar. Que bárbaro! Exato! Ela passa a ser um detalhe na sua vida. Demanda, ela consome, mas ela é um detalhe. Você passa a viver... Eu falo que a vida tem que ser do tamanho dos nossos sonhos. Se ela não for assim, é porque você não está vivendo. E sonhos não significam que todos vão se realizar. Não é assim para ninguém. Alguns se realizam, outros não. Mas essa é a busca da nossa jornada. É que você... A vida tem que trazer, pelo menos, a vontade de realizar. No meio do caminho vai ter tombo, vai ter dor, vai ter ferida, hematomas. E estamos aqui. É isso. Essa mudança de patamar é que a gente busca minimizar esse processo, que às vezes é muito lento, toma muitos anos de vida da pessoa. Então, como é que a gente faz para minimizar isso? Procurando ajuda, procurando uma palavra, um olhar que desperte uma nova perspectiva. Que é o que você falou. Eu tô olhando sempre aqui, né? Aí, de repente, vem uma outra pessoa e te coloca aqui. E você vai ver que é o mesmo problema, mas de uma outra forma, mais leve. Isso, exatamente. E você falou uma coisa que eu adoro, Lô. A gente vai cair sempre, a gente vai se machucar sempre, a gente vai ter... Eu falo que a gente está no meio de um maremoto nesse momento. E aí, a hora que você se conhece, você entende que se eu ficar na onda, me debatendo e brigando e achando ruim e não aceitando, é capaz de você afogar. A hora que vem uma onda bem grande, afunda. Vai olhar para você. A calma está no fundo a hora que o maremoto está em cima no mar. Se você afunda e passar aquela onda, você levanta e respira. Se você ficar na onda brigando com a onda que a onda está vindo, ela não vai deixar de vir, mas é capaz de você afogar. Então é isso, é usar da sua inteligência emocional para você conseguir passar as dificuldades que virão. Eu falo que o autoconhecimento, ele não deixa você cair. Você cai, só que você tem a capacidade de tirar a poeira e continuar andando. Porque cair, todo mundo cai. Ele te impulsiona, né, Daniel? Isso, ele te impulsiona. A Ana está falando aqui, eu não falei para todo mundo, eu fiquei triste porque a causadora fui eu. O primeiro passo já foi dado. Que ela estava falando de não se sentir pertencente. O primeiro passo já foi dado. Sim. E joga a primeira pedra quem nunca se sentiu dessa forma. Mas, eu e a Dani estudamos na fase de criança, adolescente juntas. Quem que não viveu aquela sensação de estar marginalizada, de não pertencer ao grupo? Todo mundo passa por isso. Só que a maturidade traz essa capacidade
da gente se reinventar no momento, não tô agradando, vou para outro, porque uma hora você vai se encontrar, mas você precisa estar feliz com quem você é. Você tem certeza de quem você é. A hora que você tem certeza de quem você é, o entorno pode acontecer o que for. As pessoas podem dizer o que for de você, mas você sabe quem e o que você é. É essa certeza que faz você se colocar num outro lugar no mundo, que faz você se relacionar com as pessoas de um outro lugar no mundo. E não com superioridade, de forma alguma. Mas faz você ter uma certeza tão grande que não tem problema do que está acontecendo no seu entorno ao redor. E não é uma fala utópica. Não é uma fala, ah, meu Deus, coloquei óculos cor-de-rosa e agora é tudo lindo. Não. Isso é um trabalho interno para você poder saber quem é você, quem é a sua essência, o que é que você tem de qualidades. E aí pode acontecer o que for, que você está aqui. Está pronta para poder enfrentar o que está acontecendo. Está travando muito, a Déia falou. Olha, mas aqui não, nem para mim, nem para Dani. Talvez, às vezes é bom você sair e entrar. Porque a internet está meio instável, mas por aqui, pelo menos, aparentemente não. Você falou da história do óculos, Dani, eu acho interessante também. A hora que você... Tem muita gente que diz, eu queria enxergar a vida como um mar de rosas. Eu acho que o grande aprendizado nessa nossa jornada aqui é você ter a capacidade de enxergar como ele é e deste enxergar tornar essa vida, que é esse caminho árduo, mais leve. É a gente ter essa capacidade de falar, puxa, peraí, não tá rosa, como é que eu vou fazer? Que é muito da questão do dia que você acorda de ovo virado. Puxa, o dia hoje amanheceu nublado. Mas aí você tem o dia todo pela frente, o que eu vou fazer para mudar? A gente conversou sobre isso. Eu tive um incidente no meio do caminho, a Dani ainda falou, Elô, mas veja como você está lidando. Isso. Eu aproveitei o momento de fúria e fiz um reels falando, hoje não é meu dia, deve ser de outra pessoa. Eu tive que extravasar para não contaminar o resto do meu dia. Ou seja, um acontecimento é determinar as 12 horas, as 14 horas do meu dia. É isso que a gente tem que pensar, né? São escolhas. Porque você pode arrastar o resto do teu dia e terminar o seu dia dizendo meu dia foi uma porcaria. Ou eu posso dizer, meu dia, apesar de ter acontecido XPTO, eu escolhi. É escolha. Só que é uma escolha consciente. É uma escolha consciente. Sim, você tem que saber Não, pode ir. Você tem que saber o que você é e não deixar que o mundo te deixe em dúvida. É isso. É Carol, né? A Carolina, ela é sua fã. A Carol tá sempre nas nossas lives aqui. É outra amiga doce. Ela cuida de uma associação no Rio de Janeiro. Ela é fantástica. Isso. É isso. É você se apropriar de quem você de fato é. É você se redescobrir. Porque quem você é já tá aí. Só que a gente vai se perdendo no meio do caminho, a gente vai acreditando em falas internas, especialmente, e a gente vai se afastando da nossa essência. E falas tóxicas externas também, Dani. Acho que a vida traz também essa questão da reflexão. E eu faço uma analogia no mundo digital, que muita gente diz, eu não gosto do fulano de tal, porque o fulano de tal... Mas se você não gosta, o que você faz dando audiência para o fulano? Porque é uma escolha sua. Se o fulano está lá, né, ganhando fama e deitando na cama, é porque tem gente dando audiência. Então, eu acho uma dicotomia, essa desconexão, não te faz bem? Sai de cena. Porque quem tem essa responsabilidade é você. Não adianta você dar responsabilidade para o outro. O outro está falando que ele acredita que é bom. Se você está lá ouvindo, me desculpa, a culpa é sua. É a responsabilidade. A responsabilidade tem que ter. É sua pelas suas escolhas. Eu lembro disso na nossa época mais nova, quando a gente tinha os namoradinhos, né? Não, mas ele gosta de mim. Eu estava vendo isso hoje no Rios, que eu morri de rir. Mas são exemplos que eu acho que dão vida àquilo que a gente está falando. Exemplos bobos, mas todo mundo passou. Não, ele gosta de mim, mas ele não tem coragem de falar. Não, ele não gosta de você. Não é que ele não tem coragem de falar. O cara não quer, a amiga não quer, já não é mais amiga. Tem gente que fala, era minha amiga de uma vida inteira, hoje não é mais. Porque o ciclo acabou. E não é por conta disso que a pessoa vai ser ruim, gente. Foi boa enquanto durou, enquanto te agregou. Porque eu não sou a mesma Elô
com 11 anos, nem com 20, nem com 25. Nós estamos numa transformação diária. E que bom! Que verdade, é verdade. A gente é cíclica. Nós somos cíclicos. Estamos falando com homens também. Isso! E é isso. Termina um ciclo e começa o outro. Agora, a gente estava falando agora há pouco de sentir dores e de ter que lidar com todas essas sensações, esses sentimentos. Eu atendi uma pessoa essa semana que me falou, nossa, eu estou muito triste, é a pior fase da minha vida. E aí eu disse, parabéns. Eu vou te contar uma coisa. Quando a gente está num período muito ruim da vida da gente, Elô, é o período mais fértil da nossa vida. Dani, pelo amor de Deus, olha o que você está falando. É o período mais fértil da nossa vida. Porque a hora que a gente está incomodado, a hora que a gente está triste, a gente está buscando dentro da gente saídas para aquilo não acontecer mais. Eu estou incomodada e quero sair disso. Eu vou procurar ajuda? Eu vou buscar recursos internos? Eu vou fazer o que para sair disso? Muitas vezes eu quero dormir e não quero sair e não quero falar com ninguém. Acolhe a sua dor. Então, qual é o ponto? O ponto é que é de uma fertilidade porque você está num período de se fechar. De poder entender por que minha vida virou do avesso desse jeito. Por que eu tô improdutiva? Você começa a se questionar. E eu brinco assim. Quando a gente está jogando videogame, ter filho adolescente é o ó, né? Quando está jogando videogame, para passar para a próxima fase, o jogo fica muito difícil. Quando a gente está vivendo um momento muito difícil, você está passando para a próxima fase. Tenha autocompaixão. Tenha muito respeito pela sua dor. Tenha muita empatia pelo que você possa estar vivendo nesse momento. Daqui a pouquinho você passa de fase. Mas você tem que se respeitar e não mais se machucar. E não mais falar mal de você. E não mais ferir os seus sentimentos. Você já está ferido o suficiente. Então, se você está vivendo uma fase difícil, daqui a pouquinho você vai passar de fase no videogame. E peça ajuda para Dani, gente. E peça ajuda para Dani. Se respira. Mas é verdade, eu queria que você falasse, Dani, eu ficaria aqui com você a noite toda, mas as duas estão se matando lá embaixo. Mas eu queria que você falasse um pouco do curso que você lançou. Essa menina aí, na pandemia, a Dani, todo mundo se reinventou, mas ela ainda foi mais longe. Fala desse curso. Fale. Olha, o curso Se Respira veio exatamente por conta desse nosso bate-papo, desse nosso tema. As pessoas estão se sentindo paralisadas, as mulheres sabem que têm um potencial e se sentem paralisadas. Não estão conseguindo engatar a primeira. Não estão conseguindo entender que é o final de um jogo do videogame para ir para a próxima fase e não conseguem sair das dores que têm vivido. É um acúmulo emocional muito grande. O Se Respira vem para você retomar a sua força. O Se Respira vem para você entrar em contato com a sua essência. Para você redescobrir essa mulher maravilhosa que tem aí, que a gente vai se afastando dela. Porque a gente tem medo, porque a gente tem dor, porque a gente tem culpa, porque a gente vai acumulando um monte de funções e vai se sentindo inferior, vai se sentindo não pertencente. Então, eu associei o autoconhecimento à constelação. Então, eu fiz uma metodologia que a mulher consegue resgatar o seu lugar dentro do seu sistema familiar, que é de absoluta importância, para você conseguir retomar a força da vida e, especialmente, resgatar a autoestima e o amor próprio. É isso que a gente precisa. Se reconectar com a nossa força. O Abraão está perguntando, o curso é só para mulheres? Não, ela vai lançar um para todos. Eu não sei se esse primeiro foi só para mulheres, né? Foi? Por enquanto é só para mulheres, Abraão, porque eu tenho atendido muitas mulheres que têm... É Abraão? Eu errei o nome? Não, tá certo. Eu tenho atendido muitas mulheres com muitas dores, mas daí os maridos estão achando as mulheres tão bem resolvidas que estão me pedindo o curso. Então, se eu formar um curso de homens... Não, ela vai formar. Pode deixar que ela vai. A Carol está perguntando, onde me inscrevo? Carol, a gente vai lançar o curso, a próxima turma, no final de março. Se eu não me engano, dia 25 de março.
Então, o lançamento vai ser no final de março, na minha página mesmo. Eu vou fazendo as chamadas lá. Mas eu prometo que eu faço chamadas aqui para lembrar vocês de não perder as inscrições. Dani, olha, Tá bom. ele está esperando. Espere mesmo, meu amigo. Minha amiga, sempre maravilhosa. Eu queria mesmo... Não, tenho que agradecer muito. É sempre... tem muita gente que fala, Elô, mas você não vai falar de diabetes? O diabético não vive só de diabetes, gente, Deus. Diabetes está num patamar abaixo. A gente precisa se alimentar de coisas boas, de enxergar que os problemas estão acima de uma condição crônica. Eles fazem parte da nossa existência. Como fazer para melhorar essa nossa existência? E você vem aqui para abraçar com as palavras. Então, muito obrigada por essa noite, por ter nos acolhido, por ter nos abraçado. Se respira, adorei essa comida. Agora vocês vão me ver até. Olha, eu queria só agradecer. Eu vou te contar que eu tô toda arrepiada. Muito obrigada. Eu amo você. Obrigada pelas pessoas queridas e lindas que estiveram com a gente. E olha, não saíram. Estão aqui, ó. Não saíram, lindos. Fábio, beijo. Te amo, meu primo lindo, querido. E agradecer demais porque eu acredito que nada na vida é ao acaso. Então, a gente estar nesse bate-papo com essas pessoas especificamente é uma bênção. Você, Elô, é uma querida que traz tanto conhecimento, traz tanta informação para as pessoas poderem lidar melhor com essa doença crônica, que não é fácil de lidar também. Tem que ter um emocional muito fortalecido para poder começar a achar alternativas em si e no tratamento. Nós trupica, mas não breca. Nós trupica, nós capota, mas não breca. Olha aí, ó. Você. Saúde, gente. Lindas. Beijo. Beijo. Beijo, se respira. Se respira.